Tá agendada ainda. Pronto, tá ao vivo. Gente, boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui em mais uma prosa de quinta, né, promovida pelo Sindicemp. Esse momento vai ser conduzido por mim, Tanani, e por Leilane, né? Somos as duas mediadoras desse momento. E a gente está contando hoje com a luxuosíssima participação da professora Tatiane Mello, né? Professora doutora da Universidade Federal de Pernambuco, né, do curso de Serviço Social. Ela é assistente social, né, e professora do curso de Serviço Social, e vai trazer para a gente aqui alguns elementos para a gente poder pensar, né, no tema dessa live de hoje, né, um momento para a gente refletir sobre a questão do racismo, né, tendo como mote o dia 25 de julho, que é o dia, né, da mulher negra latino-americana e caribenha, e outras coisas que a gente vai conversar. Antes de passar a palavra para a Tati, eu também vou passar a palavra para a Leilane, ela vai, né, também explicar um pouco como é que a gente vai conduzir aqui esse momento. Aí daqui a pouco a gente já parte para ouvir Tatiane Mello. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo, aos colegas do Ministério Público de Pernambuco, aos nossos colegas do sindicato, do Sindicemp, um agradecimento especial ao nosso presidente, Ronaldo, e é com muita satisfação que hoje a gente traz esse tema, né, tão urgente, e com essa convidada maravilhosa, com Tanani, que é uma colega maravilhosa também. Estou muito feliz de estar aqui e estou ansiosa para poder aprender mais sobre essas importantes temáticas, e vamos em frente. Nós vamos estar questionando, né, nossa convidada, vamos acompanhar aqui as perguntas de vocês, os comentários, e vamos estar nesse processo de mediação aqui. Então, vamos lá. Sigamos. Pronto, então, a gente pensou, né, a gente conversou, nós três conversamos, a gente teve, assim, esse momento é importante não só pelo momento em si, mas a gente teve momentos anteriores, onde a gente sentou para planejar esse momento, né, para definir o momento, e assim, eu queria dizer que eu estou bastante feliz, né, assim, de ter, estar na companhia dessas duas mulheres incríveis aqui, né, acho que eu acho que é muito emblemático, muito forte, e a ideia é que a gente possa, de fato, conversar. A gente pensou em algumas questões para colocar para a professora, né, mas a ideia também é que a gente possa conversar, inclusive porque essa data ela não está no nosso horizonte, vamos dizer assim. Talvez quem não esteja, que não participe dos movimentos, ou que não esteja vinculado, né, às questões, né, do feminismo, das mulheres de uma forma geral, talvez nem tenha se dado conta que existe uma data como essa, né? E aí é importante que vocês também se coloquem as dúvidas, coloquem as inquietações para a gente poder aqui conversar. Tá certo? Vou passar a palavra para a Tatiane Mello, e aí eu queria que ela pudesse falar um pouco mais também sobre ela, né, sobre a trajetória dela, sobre a participação dela também no movimento negro, né? Eu apresentei como professora de serviço social, mas ela também faz parte do movimento social, do movimento negro. Tatiane, a palavra está com você. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite da minha amiga Tanani, aí, uma parceira de vida. Também agradecer o convite ao sindicato e à Leilane. Pouco tempo que a gente conversou, já senti aquele conforto de estar entre iguais, né, entre irmãs. Para mim é muito satisfatório ver que as mulheres negras estão em todos os lugares, inclusive dentro do Estado, que é importantíssimo a gente estar aqui dentro, seja na universidade, seja no Ministério Público, para colocar as nossas questões. É um outro olhar que a gente traz, né? Bem, eu sou assistente social de formação, vim de uma família trabalhadora, da classe trabalhadora, sou neta de uma mulher negra, filha de um pai negro e de uma mãe branca, sou a primeira geração, tanto da minha família negra como da família branca, de mulheres na universidade. Depois de mim, minhas primas todas se formaram, isso é muito importante colocar, porque marca isso é um marco na família da gente, e é um marco para muitas famílias brasileiras, a partir dos anos 2000, aí, com as políticas sociais, nós ingressamos nesses lugares, né? Fiz a minha graduação no curso de Serviço Social da UFPE, já vinha com
uma atuação nos movimentos sociais através do movimento estudantil secundarista. Quando eu entro na universidade, eu encontro aí uma fundamentação teórica sobre a condição de classe social, e isso abre horizontes para mim também, com a aproximação do feminismo, e só posteriormente do feminismo negro. A minha militância era a partir do movimento estudantil, depois a partir da categoria, militando enquanto assistente social, sempre próxima ao Conselho Regional de Serviço Social. Hoje eu estou na minha segunda gestão. A primeira gestão eu compus com o Tanani, não concluí a gestão por questões outras da minha própria formação, fiz o mestrado sobre gênero, discutindo prostituição feminina. Anos depois, volto a fazer o doutorado discutindo violência obstétrica, e já com um outro olhar para a ciência e para a militância. Então, eu transformo o meu local de pesquisa como um local de militância também. Eu tenho uma compreensão de que a gente tem um papel, né? Os nossos corpos nesses lugares não são por acaso, né? A gente tem um papel de trazer as nossas questões, e aí o giro em relação ao meu conteúdo teórico, porque ele vai se aproximando das pensadoras do feminismo negro e dos estudos contracoloniais, como diz uma grande amiga minha e teórica, Vivian, professora do Departamento de Serviço Social, estudos contracoloniais, né? A gente fazendo a crítica a partir dessa visão colonizadora, né? Que a colonização acabou no nosso país, mas a visão colonizadora e algumas estruturas permanecem, né? Então é isso, hoje eu me encontro como professora da Universidade Federal de Pernambuco, Serviço Social, também estou no lugar de coordenadora de estágio, e aí, assim, são muitos desafios nesses tempos de pandemia, e na resistência aí, para que a gente não tenha meramente um ensino à distância dentro da universidade por conta desse contexto, mas sim um ensino de qualidade, e considerando as questões, né, que a gente está vivendo hoje. É isso, Tatiana, basicamente... muito reconfortante, muito forte, né? Você partilhar com a gente aqui essa sua trajetória, né? Eu acho que nos anima, né? Eu acho que nos anima demais. E essa frase que você Tanani, coloca, né? desculpa. Você perguntou sobre a minha relação com o movimento negro, né? Sim. Começou com a relação teórica, né? Começa com a relação teórica e, assim, me filiando a outras autoras, pesquisadoras, né? Tem uma grande parceira na universidade, que é a professora Flávia Clemente, que hoje é a nossa chefe de departamento, né? Primeira professora negra do Departamento de Serviço Social, e outras filiações nesse sentido. Mas eu senti a necessidade de estar em algum movimento social, em algum lugar nessa militância mais presente. Não que eu nunca estivesse nas ruas, nos protestos, nas organizações, mas eu sinto falta de uma organização, de algo mais orgânico na minha vida de militante. E aí eu encontro, ano passado, a Articulação Negra de Pernambuco se formando, a partir, né, da participação de militantes históricos e valorosos dentro de Pernambuco, e aí eu me filio a esse campo hoje, que é uma articulação que engloba outros movimentos negros que atuam contra o racismo em Pernambuco. E aí a gente tem esse curto espaço de tempo, né, de existência, mas a gente já soma aí algumas ações bem importantes na luta contra o racismo em Pernambuco. Articulação Negra de Pernambuco. Tatiane, pensando um pouco, né, desse seu lugar, né, pensando nessa construção histórica, né, nessa sua caminhada, como é que você enxerga a necessidade da gente ter um dia específico, um dia que demarca, né, a luta das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas? O que é que significa? Por que a gente precisa ter um dia específico para tratar disso, né? Porque a gente pode pensar, é toda mulher, né? Já tem 8 de março, então não daria conta não, 8 de março. Por que a necessidade da gente ter um 5 de julho? Veja, é um duplo desafio, né? Porque, conforme você falou, já existe o 8 de maio, ou 8 de março, desculpa, 8 de maio é meu aniversário, já confundi Taurina. aí. Já existe um 8 de março, taurina. Já existe um 8 de março, e as pessoas ainda questionam, cadê o dia do homem? Imagina quando a gente coloca que a mulher negra também é mulher, né? E aí, assim, a gente precisa pensar que existe essa data, porque existe a necessidade das mulheres negras dizerem que também são mulheres, né? E aí isso só existe porque, mesmo com o alcance que o movimento feminista, ou os movimentos feministas, galgaram ao longo do tempo,
as questões dessas mulheres foram invisibilizadas, não só das mulheres negras, mas das mulheres indígenas, das ciganas e de outras, as mulheres com deficiência, da diversidade de mulheres, né? Infelizmente, o feminismo, que a gente chama de hegemônico, ou seja, aquele feminismo que aparece, que consegue dar o tom das suas lutas e aparecer, ele acaba por invisibilizar essas mulheres, né? Então, a necessidade da gente pautar que as demandas dessas mulheres existem. E aí tem uma outra questão também, porque o feminismo, ou os feminismos, aí a gente faz questão de colocar no plural, porque é uma concepção de que nós somos diversas, então as coisas que a gente constrói, as organizações que a gente constrói também são diversas e plurais, por isso feminismos, né? Os feminismos, eles não nascem só da atuação política, mas de uma atuação política e acadêmica. Então, um dos desafios do movimento também é chegar às mulheres populares, porque ele vai nascer enquanto movimento teórico, né, dentro da universidade. Não que lutas das mulheres contra o patriarcado, o racismo e até o capitalismo não tenham sido históricas, né? Mas o feminismo, com esse nome, com essa estrutura de movimento organizado, com pautas bem definidas, vai nascer ali ligado às universidades. Então, a gente vai ter um conhecimento que ele é eurocêntrico, né? As feministas europeias, com as suas questões, que também são questões válidas, né? Elas vão se colocar como universais. A grande crítica que o movimento da classe trabalhadora vai fazer aos direitos nessa sociedade, né, a partir de Marx, é justamente contra o universalismo, a esse cidadão universal. Quem é o cidadão universal? Cidadão é aquele sujeito de direitos, né, que tem acesso aos direitos. Mas quem na nossa sociedade tem acesso aos direitos? Existe um cidadão formal, que tem tido acesso historicamente, e aquele cidadão que não consegue acessar os direitos, né? Então, aí, isso já quebra a ideia de que nós somos todos iguais. Deveríamos ser, com as suas diferenças respeitadas, né? Mas a gente não é. E quando você vai para o campo do feminismo, acontece o mesmo. As demandas das mulheres brancas apareciam como universais, né, homogêneas, e as demandas das mulheres negras, indígenas, estavam sendo subsumidas. Então, a gente vai assistir a um movimento que vai criar um ponto de vista do feminismo negro. E esse movimento a gente assiste nos Estados Unidos, mas assiste também na América Latina e no Caribe. Um movimento de mulheres que começam a reivindicar um olhar sobre suas condições. E aí esse ponto de vista do feminismo negro é um ponto de vista de quem olha para a realidade, a sua realidade e a realidade global de todo mundo, a particularidade e a universalidade, né, a relação com o todo, olha para esse lugar a partir da sua perspectiva. O que são os direitos, o que é a realidade para uma mulher negra, periférica. Se a gente trouxer para a questão da pandemia, aí a gente pensa, o que é para uma mulher negra, periférica, ter que ficar em casa? A gente vê o caso de Mirtes mesmo. Quando tudo isso aconteceu com Mirtes, ela não é trabalhadora de serviço essencial, era para estar em casa. E ela estava no trabalho com o filho. Então, qual o significado disso para essa mulher negra? Eu não estou dizendo aqui que eu sou contra o isolamento. Estou dizendo que eu gostaria que todo mundo tivesse condição de se isolar, sabe? E isso é muito sintomático de como nós somos iguais apenas formalmente, né? Na realidade, na vida real, nossas condições de vivência são bem diferentes, né? E desiguais, né? Não só diferentes, mas desiguais, entende? Ô, Tatiane, então a gente pode dizer assim, pegando a frase da Elza Soares na música a carne mais barata do mercado é a carne negra, e a gente pode dizer que a carne da mulher negra é ainda mais barata nesse sentido, nesse contexto. Isso. A carne mais barata do mercado é a carne negra, mas ela tem as suas gradações, né? Da mesma forma que a gente não pode dizer assim, que todas as mulheres são iguais, também a gente não pode dizer que todos os homens são iguais. Sim. Né? Homens negros não estão no mesmo patamar que homens brancos em relação a direitos. Tem uma tabelinha antiga
que a Releiette Saffioti, né, grande teórica feminista e socialista, marxista, ela tinha uma tabelazinha que ela fazia a partir dos estudos, das estatísticas, que ela colocava assim: no topo está lá o homem branco, heterossexual, rico. Abaixo dele estavam as mulheres brancas, heterossexuais, ricas, e abaixo dessa mulher estavam os homens negros. Só que os homens negros ricos ainda se igualam à mulher branca rica. E abaixo de todos eles estava a mulher negra. Mesmo a mulher negra que tenha alguma condição social, que seja uma mulher negra rica, ela ainda está abaixo do homem negro rico. Então, assim, é preciso que a gente, quando faça o debate do feminismo, a gente também se aproxime do debate das masculinidades. A gente não pode dizer que um homem negro, a sua masculinidade se realiza na nossa sociabilidade igual a de um homem branco. Não é. Mas, quando você vai para um ambiente doméstico, né, para dentro de casa, você vê um número aí das mulheres negras casadas com homens brancos ou negros. As mulheres negras estão aí figurando como as mulheres que são mais violentadas. Então, isso mostra que existe relação de poder, de gênero mesmo, em relação à raça. Não é da mesma forma, mas existe. Assim como existe relação de poder entre as mulheres brancas e as mulheres negras, relações de opressão também. Isso. E aí, isso que você traz, eu acho que conversa bem com o título que a gente deu a essa live, né? A gente tem esse foco na questão da raça, né, do racismo, tomando como mote o 25 de julho, mas a gente não pode esquecer também de outras determinações que são importantes para dimensionar e para falar dessa desigualdade, não é isso? Exatamente. Ô, Tati, pensando, olha, toda íntima, né? Tatiane. Nós somos íntimas. Pensando um pouco, né, nessa questão, né, nessa multiplicidade de desigualdades, né, como é que isso impacta na vida das mulheres, né? Se a gente pensa, por exemplo, se a gente pensa o racismo, né, falando especificamente do racismo como uma questão estrutural, como é que isso vai impactar na vida das mulheres? Eu sei que a gente, né, tem a possibilidade de fazer esses tantos recortes, mas de uma forma geral, como é que o racismo ele impacta? Ele se concretiza, né, na vida das mulheres? Veja, se a gente for trazer para o campo acadêmico, a gente vai pegar um nome bem extenso, chama interseccionalidade. Interseccionalidade vai dizer que vários sistemas de opressões ou várias estruturas vão incidir na vida de uma pessoa. Então, o capitalismo, o racismo e o patriarcado. Né? As autoras que trabalham nessa perspectiva, muitas vezes são até criticadas por dizer que essas questões são fragmentárias, mas não são. Não tem como uma mulher negra, periférica, uma hora ser atingida pelo machismo, outra hora ser atingida pelo racismo, outra hora ser atingida pelas questões de classe. Não. Todas essas questões vão se somar, de forma que a gente só consegue indissociar isso analisando. Mas na vida dessa mulher não consegue chegar e separar como essas coisas incidem na vida dela. O que a gente tem observado é que essas mulheres tão marcadas em suas vidas por essas estruturas são as mulheres que estão fora da formação acadêmica, são as mulheres que têm a menor escolaridade, são as mulheres que têm os postos de trabalho mais subalternizados. A gente vive numa sociedade que diz assim, você está dignificando, você não está dignificando o trabalho das domésticas quando você diz isso. Olha, eu gostaria que as empregadas domésticas recebessem o que elas merecem, porque limpar banheiro dos outros, limpar a sujeira dos outros, passar o risco que elas passam, elas deveriam ganhar muito bem. Primeiro que a gente não deveria nem ter empregada doméstica, cada um cuidando da sua limpeza. Mas como isso não é possível nessa sociedade, o que seria possível? Que elas tivessem um trabalho que fosse reconhecido as suas condições e recebessem um salário justo. Isso não se dá. Então, quando a gente fala de subalterno, a gente não está falando de glamour. Não é um trabalho glamouroso. Não é isso. Não é desse campo. É do campo de ser um trabalho que ele é insalubre, né? A gente viu. Mesmo com a pandemia, a MIT foi trabalhar. Né? Então, isso mostra muito como essas questões atingem a vida dessas mulheres negras. Uma outra questão, né, como esse conjunto de coisas, inclusive a questão das masculinidades e a questão da violência urbana interfere na vida dessas mulheres, é o genocídio de uma juventude negra e o que isso causa nessas mães, né? Os traumas que essas mães carregam, né, da perda de seus filhos e de toda uma comunidade de jovens, né? Então, assim,
mercado de trabalho, impactos ao mercado de trabalho, impactos na saúde mental dessas mulheres, impacto na formação dessas mulheres, que vai impactar, por sua vez, no mercado de trabalho, nas colocações no mercado de trabalho. Essas questões demonstram para a gente, exemplificam para a gente como que essas estruturas interferem na vida dessas mulheres. A feminização da pobreza, quando a gente vai para os dados, né, estatísticos, eu não decoro dados estatísticos, né, mas está aí para todo mundo pesquisar, o IPEA traz os dados e mostram para a gente que existe um processo de feminização da pobreza e racialização da pobreza, ou seja, pessoas mais pobres são mulheres e negras. Não tem homens pobres? Tem sim, tem homens pobres, mas a gente está falando de como é expressiva a quantidade de mulheres que sozinha, porque a tendência dos homens em geral é abandonar essas famílias, e as mulheres ficam sozinhas como chefe de família e empobrecidas, porque elas ficam com toda a carga, né, dentro de casa. Então, jornadas duplas, jornadas triplas, jornadas de trabalho, tudo isso conforma a vida de uma pessoa que é perpassada por essas estruturas racistas, patriarcais e a estrutura capitalista, né? Nosso colega aqui, analista ministerial em psicologia também, Leonardo, está pontuando aqui que são as mulheres que mais sofrem a violência na assistência ao parto também. As mulheres negras, né? Isso. Tati estudou isso na tese, não foi, Tati? Foi, exatamente. Quando eu começo a escrever sobre a minha tese, eu chego a participar de um momento que o Ministério Público de Pernambuco promoveu. Foi um debate sobre violência obstétrica. E ali, assim, muitas questões me inquietaram fazer a minha pesquisa. Né? Uma dessas questões era a negação do termo violência obstétrica, que aparecia, né? As pessoas, alguns médicos que estavam presentes negavam a existência desse termo. E aí eu comecei a pensar como é duro para as mulheres dos movimentos contra, né, a violência institucional e a violência obstétrica, como é duro terem um reconhecimento de que isso é uma violência. Agora, imagine como é duro para as mulheres negras o reconhecimento do racismo institucional atrelado a essa violência obstétrica. Porque quando eu fui estudar sobre violência obstétrica, que eu tive acesso aos textos e a pesquisas que falam sobre como as mulheres brancas são submetidas e como as mulheres negras são submetidas, eu fiquei muito impactada da crueldade, dos requintes de crueldade e de naturalização a que as mulheres negras são submetidas. E o impacto disso, sabe? Porque o impacto da violência obstétrica para as mulheres brancas tem sido trauma. E isso é muito impactante. E muitas vezes até pode levar à mortalidade materna, sim. Só que quando você vai olhar os números, 60%, né, dos casos de mulheres negras que têm morte materna, e quando você vai identificar, tem a ver, sim, com o que a gente chama de negligência. E a negligência é outro nome de quê? Da violência obstétrica. Se usa esse termo, negligência. Mas se a gente for olhar, aí assim, os relatos são: o médico não tocava em mim, né? A enfermeira falou que não ia me dar nenhum, assim, remédio para dor, porque eu sou uma mulher negra, e mulher negra aguenta mais dor. De onde é que vem essa visão de que as mulheres negras não são seres humanos, são tão fortes quanto qualquer animal? Que são a visão animalesca. E essa visão animalesca vem de uma visão colonial, e que identifica que pessoas negras não são seres humanos, né? Que identifica que pessoas negras não são humanizadas, né? Isso é bem interessante, porque a gente vai ver alguns casos emblemáticos em que, quando a gente vai ver toda a trajetória que levou à morte daquela mulher no parto, ou pós-parto, você vai ver que elas têm os relatos de que não foram escutadas, não observar o batimento do bebê, não observar a pressão dessa mulher, porque as mulheres negras, os índices mostram que as mulheres negras são mais acometidas do aumento da pressão por conta da gravidez, e isso pode levar a um eclâmpsia, e isso não é observado, elas vão ficando lá, no canto, né? E assim, e as estratégias, né, de silenciamento. Eu fiz um trabalho, quando eu estava no projeto de extensão, quando eu estava professora da Faculdade Estácio Recife, eu tive um projeto de extensão que a gente ia na comunidade conversar com as mulheres sobre violência obstétrica. E uma fala de uma mulher
elas não falam assim, eu sofri violência obstétrica, mas elas contam vários episódios, porque esse é um termo do movimento feminista que nem sempre é popularizado. E então ela dizia assim, quando eu passei por essas situações difíceis, né? As mulheres não falam assim, sofri violência, algumas falam, outras não. Quando foi a vez da minha filha, eu disse a ela, minha filha, se comporte, não grite, não faça escândalo, senão vão deixar você lá. Ou seja, é uma estratégia de sobrevivência dessas mulheres. E isso é muito triste, ela precisa de uma estratégia de sobrevivência dentro do serviço de saúde. Alguém precisa de uma estratégia de sobrevivência dentro do serviço de saúde e de silenciamento, porque você não pode falar, você não pode chorar. Não faça escândalo, ou seja, você vai ser, ali dentro você está numa postura, num lugar infantilizado, onde as pessoas querem dizer como você deve se comportar, no momento de dor. Uma dor que dizem que é uma das maiores dores do mundo, eu não tenho filho, não sei, mas dizem que é uma das maiores dores do mundo. E aí a mulher não pode chorar, né, assim, a repressão da sua dor. E aí a gente vê reiteradas violências, né, a própria violência institucional, a violência obstétrica, e depois a violência do silêncio, que é um Estado que diz que esse tipo de violência não existe, assim como diz que o racismo não existe. A gente teve um presidente da Fundação Palmares, né, que diz que racismo não existe. E aí isso é uma violência. Negar uma demanda real de um contingente populacional, dizer que não existe. Entende? Então, são as várias violências que a gente está submetido, né? Ô, Tatiane, que outras expressões de racismo institucional a gente poderia enumerar? Porque, assim, é o nome, né, a violência obstétrica, que elas nem conseguem nomear como violência, embora sintam essa violência, é uma expressão muito clara desse racismo institucional, né? Racismo, ele não é alguma coisa que a gente, né, sei lá, né, só que a gente sente, ele existe de verdade, né? Ele é concreto, ele é real, ele é um dado de realidade mesmo. Então, que outras expressões do racismo institucional, assim, atinge as mulheres negras, né? O que você diz para a gente? Olha, o racismo institucional, ele pode atingir as mulheres diretamente e indiretamente através de seus filhos, por exemplo. Por exemplo, a forma como a polícia, que é uma instituição, chega nas periferias, a forma como aborda a casa dessas pessoas e os filhos dessas pessoas é um dos demonstrativos de racismo institucional. A forma como as escolas não estão preparadas para o acesso, para o enfrentamento do racismo para as crianças negras, né, é uma forma de racismo institucional. Quando o posto de saúde nega atendimento àquela mulher porque alguém estigmatizou que aquela mulher é barraqueira, tipo, está fazendo barraco, porque se usa esse termo, barraco. O que você está querendo dizer? Quando diz aquela mulher é uma favelada, o que você está querendo dizer? Você está usando de um estigma, né, a estigma de uma pessoa agressiva, porque as pessoas criaram o estigma de que pessoas negras são pessoas agressivas. São inúmeras formas, né, que as instituições utilizam para promover o racismo. Uma das questões é não aceitar cotas nas universidades. Outra questão é não fiscalizar as cotas na universidade. Por que você não fiscaliza? Tive contato com alunas que pesquisavam sobre isso, uma aluna, Beatriz, da UFPE, pesquisando sobre cotas na universidade, ela chamava atenção para isso, ela dizia, quando a universidade não fiscaliza, e outras pessoas brancas se passam por pessoas negras, é racismo, porque você está dizendo que essa política que deveria ser fiscalizada, quando ela não é fiscalizada, ela está sendo secundarizada, por quê? O que está por trás disso? Então, são várias formas de racismo institucional, inclusive formas sutis de racismo institucional. Nenhum profissional está livre de reproduzir racismo. A gente só precisa estar atento para isso, né? A partir dos estereótipos, da negação de direitos, quando a gente nega o acesso das pessoas, né? Quando um Estado faz uma proposta com uma emenda constitucional, como a emenda que congela 20 anos os investimentos em políticas públicas, está sendo racista, porque o público principal, majoritário desse serviço são pessoas negras. E aí ele promove um genocídio dessa população, né? Você retira a assistência à saúde, retira a assistência de uma renda mínima para as pessoas. Você está colocando para as pessoas uma única alternativa, que é a alternativa de se expor ao risco e a morrer. Por exemplo, nesse momento de pandemia. Não é? Então, é um Estado racista quando é um Estado que não observa as
necessidades dessa população. E aí a gente, dentro das instituições, a gente pode contribuir com o enfrentamento do racismo ou pode reiterar esse racismo. Depende da postura da gente enquanto profissional. Porque o Estado, ele tem essa estrutura racista porque a sociedade, ela é racista. Por isso que a gente diz, não adianta não ser racista, é preciso ser antirracista. Né? Se você, não sou racista, mas eu lavo as minhas mãos no momento em que eu preciso me posicionar. Eu não estou sendo, eu estou dizendo que eu não estou sendo racista, mas também você não está sendo antirracista. Né? Que é lutar por uma estrutura mais igual, mais igualitária, né? Enquanto a gente está chamando a atenção, clamando, né, de que vidas negras importam, o Estado está o tempo inteiro dizendo, não importam, né, por aí. Exatamente. É isso mesmo. Tem aqui algumas coisas eu respondi. É indignante a gente ver que as pessoas nas redes sociais ficam comentando, né? Mas todas as vidas importam, e não conseguem enxergar qual a necessidade de a gente frisar que as vidas negras importam, né? Como você bem está colocando aqui para a gente, de uma forma tão clara e tão evidente. E é incrível como as pessoas insistem em negar essa realidade, né? Pois é, todo 20 de novembro, eu já sei que quando eu acordar de manhã, que eu entrar nas redes sociais, eu vou ver o Morgan Freeman lá na página de um monte de gente dizendo que a gente não precisa de um dia da pessoa negra, porque a gente precisa da consciência negra, porque a gente precisa da consciência humana. Mas aí é aquela questão, né? Quem é considerado humano? Eu acho importante a gente entender que há um debate, né, no Brasil, que é histórico, né, que é colocado, que é o debate da democracia racial, né? É colocado que todas nós e todos nós somos iguais. E é colocado que a gente vive uma grande festa da miscigenação, né, a partir lá do livro Casagrande e Senzala. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, né, assim, quem tiver um tempo livre, porque existe muita gente legal, interessante para a gente ler, mas quem tiver um tempinho livre e quiser ler esse estudo, vai observar que é um estudo extremamente racista. E não adianta dizer que ele é um homem do seu tempo, não, porque naquele período a gente vai ter ali o pensamento da eugenia, mas a gente também vai ter pensamentos, né, pessoas escrevendo e denunciando isso. Então, a que você se filia, né? É importante a gente observar que esse mito da democracia racial prejudicou muito o Brasil a reconhecer o seu racismo e a enfrentá-lo. A primeira coisa para a gente enfrentar qualquer grande problema é reconhecer que ele existe. E no Brasil, as pessoas não reconhecem que o racismo existe. As pessoas não reconhecem que o sexismo existe. As pessoas naturalizam, minimizam as questões, não escutam, medem os problemas sociais a partir da sua régua. Tipo, eu nunca sofri, eu sou uma mulher que nunca sofri violência contra a mulher, então não existe violência contra a mulher. Ou seja, as pessoas veem a sua vida, veem os problemas a partir da sua vida, a partir do seu ponto de vista. E aí, quando a gente traz o feminismo negro, né, que defende esse 25 de julho, ele defende um ponto de vista feminista, e um ponto de vista do feminismo negro. Quando ele coloca isso, não é um ponto de vista individual, da Patrícia Hill Collins, da Angela Davis, não é individual, é um ponto de vista coletivo, da experiência coletiva de várias mulheres do mundo inteiro. Isso é bem diferente de um ponto de vista individual, porque um ponto de vista individual não considera a existência dos problemas dos outros. E um ponto de vista coletivo, o processo de consciência coletiva, ele amplia para que você não tenha só do âmbito da subjetividade e empatia, como que você tenha do âmbito da racionalidade um olhar menos estreito diante da realidade. Né? Um olhar que deixe de ser centrado na sua vida, no seu individualismo e se amplie para outras questões, para a vida em sociedade, que nós vivemos em sociedade. Né? Então, eu acho que essa é a grande contribuição, sabe, desse dia, um dia que a função desse dia da visibilidade, as pautas, as lutas das mulheres, é articular a luta dessas mulheres. Né? Quando essas mulheres vão se reunir, lá em 1992, né, um encontro que reúne mulheres afro-latinas e caribenhas, quando elas dizem a necessidade desse dia, elas estão dizendo assim,
para o mundo inteiro. Nós existimos, nós temos nossas demandas e nós queremos que nossas demandas sejam respeitadas, né? Nós queremos que nossas demandas sejam respondidas pelo Estado, porque a gente vive no Estado de Direito, que se compromete, pelo menos formalmente, com a proteção de todas nós, mas não é isso que a gente está vendo. Além da gente não estar sendo protegido, os nossos estão sendo mortos pelo Estado. Isso é muito sério, não pode normalizar isso. Se alguém normaliza e naturaliza isso, é porque não vive isso. Entende? Eu acho que esse é um excelente gancho, né, para o que para nós do Ministério Público é de extremo interesse, né? Aqui a gente está com uma audiência muito boa, tem uns comentários legais aqui que eu vou ler, algumas perguntas, mas eu acho que essa discussão, né, de coletividades e, enfim, do Estado nos conduz à questão de qual é a relevância, né, de trazer essa discussão no âmbito do Ministério Público de Pernambuco e ampliar essa discussão, né, para que a gente possa ter esse olhar. Uhum. Primeiro, eu quero aproveitar para parabenizar o GT Racismo do Ministério Público de Pernambuco, porque quando me vem essa questão, né, como o Ministério Público pode contribuir, eu me lembro da atuação desse GT, inclusive em sala de aula eu uso um documento sobre racismo institucional feito pelo Ministério Público. Eu acredito que esse papel do Ministério Público em acolher as demandas dessa população, acolher as denúncias, né, e fazer as denúncias em relação ao racismo é um papel importantíssimo. Também penso muito que o papel do Ministério Público, né, dentro do Estado, tem um papel diferenciado, que é um papel de estar mais ao lado de quem sofre as desigualdades, quem sofre as opressões. Então, a gente sempre tem uma expectativa positiva em relação ao Ministério Público, a gente imagina assim, é um órgão que vai olhar em relação às demandas, e não com o olhar das demandas do público que tem necessidades, e não com o olhar de quem está ali no poder. Né? E a gente tem tido boas surpresas, né? A questão do caso Miguel mesmo. O medo era de denúncia, sim, porque envolve pessoas muito poderosas no Estado, e aí o Ministério Público vem e apresenta a denúncia, e ainda diz uma coisa para a gente importantíssima: o que aconteceu foi num período de pandemia, ou seja, essa atenção de entender que a gente estava vivendo um momento muito crítico e uma criança foi colocada em posição de vulnerabilidade. Mas eu acho que isso só é possível também, esse olhar de que Miguel é criança, não é só um olhar porque a lei garante que ele é criança, mas eu acho que é um olhar também que é fruto das discussões que a gente faz hoje sobre o racismo estrutural. Né? Então, eu acho que o racismo, a gente colocando que essa sociedade, ela na sua estrutura, ela é racista, essa já é uma grande contribuição. Se as profissionais e os profissionais que compõem o Ministério Público se empenham e buscam entender, né, principalmente os analistas, as e os analistas, entender e incorporar nas suas análises que o racismo é estrutural, a gente tende a ter menos desigualdade nessas análises, sabe? Considerar que o patriarcado é estrutural, que o racismo é estrutural, que o capitalismo é estrutural. O que significa isso? Significa dizer que quando a gente vai analisar por que aquela situação aconteceu com aquela pessoa, aquele crime aconteceu com aquela pessoa, o que determinou aquilo? Essas estruturas determinam aquilo, não é só a subjetividade das pessoas. As estruturas também determinam, sabe? Então, acho que um primeiro papel é o Ministério Público reconhecer que existe racismo. Por mais que eu imagine as grandes tensões e os grandes embates e desafios que essas pessoas que compõem o GT e outras pessoas negras como vocês que estão trabalhando lá devem passar para firmar essa posição, eu sei que imagino, né, que são grandes os desafios ali dentro, mas eu acho que só o fato de você ter um GT racismo significa que o Ministério Público está atento e entendendo que o racismo ele é presente na nossa sociedade, né? Já é um grande diferencial, né? Um grande diferencial, porque a gente vive os governos, eles são conjunturais. Hoje você tem um governo que avança, por exemplo, o dia que a gente comemora, o 25 de julho, comemora não, né? O dia de luta, né? Da mulher negra latino-americana e caribenha, é também o dia de Teresa de Benguela. E a gente vai ter esse dia sancionado pela presidenta Dilma. Então, assim, era outro contexto histórico, né, político. Se fosse hoje, os movimentos de mulheres, que essas datas só existem por conta da visibilidade que esses movimentos das mulheres negras vêm buscando, elas não galgariam, porque o momento conjuntural não é favorável a isso.
Então, assim, quando a gente tem um órgão como o Ministério Público que reconhece que o racismo existe, é uma grande contribuição. Agora, a gente precisa ter formações continuadas dentro desses espaços, dentro do Ministério Público, para que outros analistas também tenham essa análise e consigam colocar isso em prática nas suas análises dos casos, nos seus posicionamentos. Eu acredito que seja por aí o caminho. Lógico que devem ter muito mais contribuições que eles podem, que a instituição pode dar, mas é o que eu consigo pensar no momento, né? Essas propostas de contribuições, o movimento deve ir pautando ao longo do tempo e das lutas, né? Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Tem umas perguntas, não é, Leilane? Tem sim. Você quer apresentar para a Tatiane as perguntas? Sim. A que eu estou visualizando aqui é de Bruno, com relação... ele diz aqui, essa questão da opressão às mulheres negras é tão pouco debatida na sociedade. Como poderíamos pensar em inserir esse tema nas escolas? Tratar mesmo nas aulas de filosofia ou criar aulas de cidadania? Eu acho. Eu tenho uma pergunta deveria... também. Eu posso fazer a pergunta? Aí faz um bloco Pode. só. Então, Tatiane, como é que a gente pode enegrecer as instituições? Como enegrecer as instituições? Ótima pergunta. Ótima questão para a gente pensar, né? Quer falar, Leilane? Sim, quer falar alguma coisa? A Andressa Alves, ela pergunta, ela quer saber, né, ela gostaria de saber o nome do texto que foi citado por você, que traz contribuições do GT Racismo do MP, né, do Ministério Público. Eu vou buscar aqui no meu... E daqui a pouco eu digo, daqui para o final da live eu coloco, eu não tenho decorado não, mas está aqui no meu computador, ele está aberto. A pergunta em relação às escolas. Olha, não só em relação às escolas, mas às graduações também. A gente tem uma lei que aprova o estudo de África, né, nas escolas, mas que não é cumprido, né? É algo que acaba sendo secundarizado. Eu acredito que disciplinas específicas, né, como você mencionou, eu acredito que elas possam contribuir, mas não dão conta. Eu acho que a gente precisa que as disciplinas, no geral, incorporem, né, que seja algo transversal. Por exemplo, história. Né? A gente aprende sobre os heróis, homens brancos, inclusive, pessoas genocidas, como os bandeirantes. E a gente cultua como heróis. Mataram as pessoas negras e indígenas, né? Mas a gente não conhece muito sobre os quilombolas. Eu escuto as pessoas dizerem muitas vezes que as pessoas negras estavam nessa situação porque quiseram. Nossa, e tantas estratégias de sobrevivência e de resistência, né? Os quilombos aí, a própria Teresa de Benguela, que ajudou durante 20 anos na fuga de negros e indígenas, comandou um quilombo, e a gente não sabe pouquíssimo da história dessas mulheres e desses autores. Então, literatura, os autores negros têm que ser trabalhados. Solano Trindade, né, as pessoas não conhecem esse autor, as pessoas conhecem Carlos Drummond de Andrade, adoro, mas também adoro Solano Trindade, e as pessoas não conhecem Solano Trindade. Conceição Evaristo, a Carolina de Jesus, com o seu Quarto Despejo. Então, ou seja, literatura, história, geografia, a gente não conhece. Eu tenho um livro bem antigo, que eu não consigo nem mais abrir, porque tanta poeira, mas ele trazia um mapa, vários mapas de vários quilombos. Eu nunca vi isso na escola, sabe? No curso de geografia, eu não sei onde é que tinha quilombo nesse país inteiro. Vim descobrir que o Xambá era um quilombo urbano quando eu já era adulta. Né? A gente conhece um pouco da história dos estudos sobre a nossa cidade, sobre Recife, sobre Olinda, sobre Pernambuco, mas não sabe nada sobre os quilombos, sobre essas pessoas. Então, tem que ser transversal. Né? A gente tem que descolonizar a educação. Né? Essa educação, ela deixa de ter uma visão hegemônica da história, pautando a história de pessoas brancas apenas, para pautar também a história das pessoas negras, indígenas, né, em sua diversidade. E quanto à pergunta de Tanani, né, sobre como enegrecer esses espaços, eu acredito que a gente só vai enegrecer os espaços num processo democrático, né? Então, por exemplo, as cotas, elas são um processo democrático que coloca a gente dentro desses espaços. A gente precisa de cotas, não porque a gente não tem
capacidade de estudar para estar lá, mas porque as condições de estudar que são colocadas para nós são mais precárias do que para a população mais abastada, para a população branca, classe média. Agora, nesse momento de pandemia mesmo, só um exemplo. Quem é que pode fazer ensino remoto? Quem tem uma boa internet, quem tem um bom computador, consegue fazer. Mas aquela pessoa aqui dentro de casa, quando tem um computador, divide com os outros membros, quando todo mundo mora num espaço apertado com outras pessoas, quando você não tem acesso à internet, como você vai participar do ensino remoto? Né? E aí, assim, se mantém a prova do Enem e faz com que essas pessoas tenham condição, larguem na frente, e as que não têm condições fiquem paradas no tempo. Mas aí o discurso das pessoas vai ser, não importa se eu consigo, quem não consegue, paciência. E não é essa postura que a gente deveria ter. A postura que a gente devia ter enquanto coletividade ninguém vai fazer Enem. Se uns podem, outros não podem, ninguém vai fazer. Entende? A partir de um pensamento coletivista, a gente age assim. Mas como a gente tem uma sociabilidade individualista, a gente tende a pensar, que bom que eu consigo fazer. Não é? E aí eu acho que a entrada da gente nesses lugares, né, é uma forma de enegrecer. Aí quando a gente chega lá dentro, a gente não deve se embranquecer, né? Fazer nossas pesquisas desconsiderando essas questões, por exemplo, fazer as nossas análises e parando de estudar sobre racismo, né? Parando de fazer uma análise crítica também em relação à questão racial. Então, a gente vai passando por um processo inverso, que é o processo de embranquecimento. O embranquecimento não é que eu vou chegar na instituição e vou me tornar branca a partir disso, mas é que eu vou defender pautas, né, de pessoas brancas. Entende? E acho que a entrada da gente, né, enegrece, mas o que vai enegrecer mesmo essas instituições é uma outra racionalidade, né? O que vai enegrecer mesmo essas instituições é a gente ter possibilidade de ingressar nessas instituições, é a gente ter políticas públicas que mantenham a gente viva e dê condições da gente entrar nas instituições. Se você não tem um mínimo, como um auxílio emergencial para sobreviver, para comer, quiçá entrar na universidade. Então, acho que a primeira coisa é a gente ter um Estado que se responsabilize por nossas vidas, né, pela vida das pessoas mais pauperizadas, porque a lógica do Estado de Direito é a da proteção social, mas ele vai sendo desmontado, né, a partir aí dessa ótica neoliberal, que propõe um Estado mínimo para os pobres e máximo para os ricos, brancos e elitistas, né. Acho que é isso, penso que seja por aí, né, o caminho. Entendi. Bruna, que está comentando, né, que essa questão de não se abordar questões raciais não se restringe só, né, à escola, mas ele também, como uma pessoa graduada em Direito, não viu isso. Mesmo no serviço social, talvez essa seja uma coisa muito nova, né? Não sei como é na psicologia, Leilane também pode falar um pouco, mas eu acho que é urgente e necessário, né, essa abordagem para que ela possa ser absorvida de fato nas nossas intervenções profissionais, inclusive. Exatamente. Na psicologia, a gente vê que o Conselho Federal de Psicologia tem levantado cada vez mais essas questões, mas na graduação também, não sei como está o pessoal que está se formando agora, mas na minha época a gente viu muito pouco, né? Tatiane, quando você falou da questão, né, das mulheres, né, da violência, eu fiquei me lembrando mais cedo, a rede de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, ela está promovendo algumas lives ao longo dessa pandemia. E hoje a gente teve uma live específica para falar da questão da violência contra crianças e adolescentes. E aí, eu queria repartir um dado, né, que foi apresentado nessa live. Um estudo que foi feito, não foi feito no Brasil, foi feito nos Estados Unidos, mas que evidenciava que crianças negras de qualquer idade, né, elas sempre são vistas, elas sempre são mais desprotegidas que crianças brancas no que se refere a essa questão da violência sexual, esse processo de desumanização que você fala, né? Então é como se o fato de a pessoa ser negra significasse que desde muito pequena ela está ali suscetível a qualquer coisa, ela está para qualquer coisa, para não ser cuidada, para ser desprotegida, ela não é vista como um sujeito de proteção, mas alguém que, né, é safo, vai saber se virar e vai poder se autoproteger, não vai depender de ninguém. Então, esse nível de desumanização e objetificação, né, dos corpos negros chama muita atenção, né? Se você pudesse comentar alguma coisa nesse sentido, a gente puder aprofundar essa discussão. Eu quero comentar, mas antes eu quero mostrar o texto
Não sei se dá para ver. É esse aqui, ó. Não dá para ver. Não dá para ver, não. Deixa eu falar. O nome do texto é No País do Racismo Institucional. No País do Racismo Institucional. 10 anos de ações do GT Racismo no MPPE. No País do Racismo Institucional. Se colocasse no Google, já vai achar. No País do Racismo Institucional. Pronto. E com relação a essa questão que você trouxe, Tanani, eu acho que é um caso emblemático, né? O caso do menino Miguel casa muito com essa análise que você traz, né? Eu faço questão, assim, de quando eu falo dele, de falar o filho de Mirtes, o menino Miguel, porque ele é um menino, ele era uma criança, e ele não foi considerado como tal, sabe? Eu tenho um sobrinho de 5 anos, e aí eu fico pensando assim, eu jamais deixaria meu sobrinho ir em qualquer lugar sozinho. Ele não vai na esquina sozinho, sem que a gente esteja olhando e observando, sabe? Porque, não só porque é um objeto de afeto, né? Uma criança, para a sua família, geralmente, né, é uma figura de afeto. Mas porque eu tenho a consciência de que uma criança não pode ficar só. Né? Os riscos que uma criança, eu tenho consciência dos riscos que uma criança pode passar. Quando a Sari deixa a criança sozinha, descer no elevador sozinha, e mais do que isso, ainda apertar um botão para essa criança ir sozinha para a cobertura, né? E no meio do caminho essa criança para, quando ela assume esse risco, ela não considera que esse menino é um menino, ela considera que ele é o filho da empregada. E aí, assim, para a nossa sociedade, a empregada é um objeto. E o filho da empregada é um objeto também, sabe? Tem um termo que as autoras afro-americanas, né, utilizam, principalmente a Patrícia Hill Collins, que ela, que se a gente for traduzir assim, a grosso modo, significa estrangeiro de dentro, né, ou então forasteiro de dentro. Ela fala da experiência de mulheres negras pertencentes à sociedade estadunidense como pessoas que são estranhas naquele momento, naquele lugar. Porque ela não tem acesso aos direitos, ela não tem a visibilidade que acho que qualquer pessoa, qualquer cidadão teriam. Mas tem algo que é bem emblemático, é que essa pessoa, ela está dentro das casas, né? Está dentro das casas das pessoas. Ela está olhando de dentro. Quando a gente traz isso para a empregada doméstica no Brasil, a empregada doméstica no Brasil, ela é uma forasteira dentro dos lares dessas pessoas. As pessoas vão dizer, ela é da família. Só que ela é da família, mas ela não goza direitos da família. Ela é da família porque ela é detentora de segredos dessa família. Ela conhece as intimidades dessa família. Porque se um trabalhador doméstico e uma trabalhadora doméstica falar o que sabe da elite pernambucana, da elite brasileira, dá 10 livros da elite do atraso do Gessé de Souza, sabe? Dos relatos das coisas que elas têm acesso, né? Vejam, o caso de Mirtes traz à tona o patrimonialismo, né? Que é a relação em que o prefeito da cidade tem com uma coisa pública, ele paga funcionários pessoais da casa dele, domésticos, com dinheiro público. Então, é a relação promíscua que existe dessa elite brasileira com o que é público, né? E aí, assim, esse lugar da empregada doméstica, de que ela é da família, é um lugar de naturalização dessas relações desiguais, subalternas, eu pago qualquer coisa, vem nesse final de semana, por isso a importância da PEC das empregadas domésticas, né? Tira suas férias agora não, divide suas férias, eu pago suas férias, né? Vem trabalhar na pandemia, traz teu menino, não tem onde deixar meu filho porque está com creche, as creches estão fechadas, as escolas estão fechadas, não, traz ele. Só que quando esse menino está dentro da casa da empregada, da patroa, ele não é como o filho da patroa, ele não vai ter a mesma atenção que o filho da patroa tem. Às vezes, né, assim, com relatos de amigas minhas que são filhas de empregadas domésticas, quando é levada para o trabalho da mãe, quando era levada, brincava com os filhos da patroa e depois ela que tinha que arrumar os brinquedos, como uma mini empregadinha daquela criança. Então, não existe isso. Sua filha é o filho igual a minha filha. Não é. Tanto não é
que se fosse a filha dela, a Mirtes não teria deixado subir e descer o elevador sozinha, mesmo não sendo babá, porque ela é empregada doméstica, não é babá. Ela não deixaria essa criança subir e descer sozinha. Mas quando uma mulher branca da elite, é aquela questão que a gente falava no começo da conversa nossa, que entre as mulheres também há situação de opressão. Quando essa mulher, ela assume o risco, né, de deixar esse menino ir sozinho, né, descer sozinho no elevador, subir sozinho no elevador, ela tá dizendo que a vida dessa criança não importa. Então, todo movimento que a gente diz vidas negras importam, a ação de Sari está dizendo vidas negras não importam. A vida de Miguel não importa porque Miguel é negro. Aí também tem as outras questões, filho de empregada doméstica, da classe trabalhadora, e que a classe trabalhadora vale pouco ou nada nesse país, na mente, né, da elite colonial, sabe? Então, eu acho assim que o fato do menino Miguel não ser cuidado significa que se entende que ele, por ser uma criança negra, não merece cuidado. Isso é algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, porque a relação criança precisa de cuidado. Para ter cuidado nessa situação, precisa ser visto como criança. Ele não é visto como criança. A Maria Lugones, que morreu esse ano, que é uma era uma pesquisadora argentina, que discutia sobre gênero e sobre esse processo de descolonização, não só do feminismo, mas da sociedade, ela dizia o seguinte, que a gente vive uma sociedade com esses preceitos coloniais e que pessoas negras e indígenas não são consideradas humanas. E ela vai explicar, a partir da formação histórica, econômica, cultural da América Latina, a partir da formação dessa América, como que as pessoas negras foram destituídas da sua humanidade para construírem, né, para sua força de trabalho, construir esse país. E até hoje, mesmo que a gente diga que eles são cidadãos de direitos, a exploração da força de trabalho dessas pessoas, que historicamente estão na subalternidade e no trabalho informal, ainda sustenta esse país. Quando a gente diz que o entregador de aplicativo é empreendedor, né, a gente tá negando que esse trabalhador ele é um desempregado. A sua informalidade, ela é muito característica dessa sociedade colonial. Se você for olhar, quem são as pessoas que têm carteira assinada e trabalho precarizado? São pessoas brancas. Mas quem são as pessoas que nem carteira de trabalho têm? São as pessoas negras, em sua maioria. Isso é emblemático, né, da nossa sociedade. Sim. Tatiane e Tanani, chega a dar pena de ter que encerrar, mas a gente está chegando ao final da nossa live. Eu queria, antes de passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais, falar rapidamente aqui o que foi que nossa audiência aqui, né, nossos colegas, que bom. as pessoas que nos assistiram, né, comentaram, nos deram boa noite, falaram que estava sendo muito bom ouvir a gente, né? Viva a Revolução Negra, viva o feminismo. Viva! Show a bancada de hoje. Que a prosa é muito necessária, nos deram os parabéns, né? Shirley, que foi quem nos lançou a proposta, né? Estou pensando aqui, façam esse dia, né? Enfim, essa prosa sobre esse dia, e a gente aceitou, né? Claro. Eita, teve aqui um pedido para fazer um link dessa discussão com a maior mortalidade de mulheres negras pela violência doméstica. Não sei se vai dar tempo. Violência doméstica. Acho que não. Marca outra live. Vamos marcar outra live. Temos que marcar outra, exatamente. É um debate muito rico. A Janaína disse aqui que a escola está despreparada totalmente para lidar com esse tema, ou parece negligenciar essa necessidade, mas ela percebe que os alunos desejam muito fazer essa discussão, né? Eu acho que a juventude está muito realmente desejosa de mudança, né? E eu me incluo. Enfim, enegrecer a educação é urgente, é para ontem. Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos que estiveram por aqui, né, que deixaram suas contribuições. Quero dar os parabéns para a Tatiane, os parabéns a Tanani pela escolha da convidada maravilhosa. Eu amei, achei perfeita a live. Fiquei aqui encantada e muito atenta. E certamente trouxe muitas contribuições, né, para
para as minhas reflexões, e isso vai se refletir no meu trabalho dentro do Ministério Público. Sou muito grata pela oportunidade. Bom. Que ótimo. Tati, passo para você fazer sua fala, e queria fazer uma provocação. Qual é o legado das mulheres negras para esse mundo? Se você pudesse falar isso nessa finalização. Fala final. Eu acho que as mulheres negras sacudiram o mundo, sabe? Só da gente estar fazendo essa live hoje. A gente está fazendo essa live hoje porque as mulheres negras sacudiram e sacodem o mundo, sabe? Quando a Jurema Werneck diz que os nossos passos vêm de longe, é muito acertado, porque esse é o legado. O legado é a gente estar aqui hoje. 3 mulheres negras discutindo sobre questão racial, com um público de pessoas jovens, de pessoas que, como Leilane colocou, estão com vontade de mudar o mundo. Eu acho que esses passos, né, esses passos do passado que estão presentes hoje é o grande legado. O legado de dizer que as mulheres negras existem, o lugar de dizer que o racismo existe, que ele tem que acabar, porque a gente não só diz que ele existe, a gente aponta o problema e aponta a solução, né? A solução é o fim dessas estruturas, o fim dessa sociedade capitalista, dessa sociedade homofóbica, lesbofóbica, transfóbica, o fim da sociedade racista, o fim da sociedade patriarcal, né? Só numa outra sociedade possível e necessária que que as vidas negras vão ser realmente consideradas, as vidas de pessoas trans vão ser realmente consideradas, só nesse contexto de uma outra sociedade. Então, acho que o legado que as mulheres negras deixam para todo mundo é o legado de uma nova sociedade, uma sociedade realmente, verdadeiramente democrática, né? Conforme a Luísa Bairros dizia para a gente, né? Não existe democracia com racismo, né? Que o legado da Luísa Bairros esteja presente em nossas vidas, né? E eu quero agradecer muito pela oportunidade. Sempre que a gente pode falar, a gente compreende que essa é uma oportunidade, né? A fala, e não só a fala, mas a escuta. Porque falar a gente vem falando há anos, mas sendo escutada é um processo recente. Quem pode falar, mas quem pode ser ouvida. Tem isso também, né? E aí eu agradeço a essa oportunidade, né, que vocês estão dando, né, dar essa cara desse debate e trazer a questão racial. Acho que essa já é fruto desse legado, né? Agradeço muito, agradeço a todo mundo pela audiência, pela contribuição aí nas perguntas. Muito obrigada mesmo. Nós agradecemos também, Tatiane, né? Agradecemos em nome do sindicato. Agradeço a Leilane também. Assim, foi muito bom repartir esse momento com você, Leilane, né? Quero dizer, Andressa, Bruno disse que o texto que Tatiane citou está disponível no site do Ministério Público, na página do GT Racismo, então está super acessível, tá certo? E dizer que esse é um momento, mas que, né, a discussão e a intervenção não se esgota aqui, né? O sindicato está disponível para pautar cada vez mais esse assunto, né? Imagino, estou dizendo isso como representante, né, do